Sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Segunda parte. Capítulo 42. Jardim Ressentido. As atividades no sanatório prosseguiam sem alteração. A cada semana, novos doentes batiam às nossas portas, vítimas de perturbações as mais variadas. Quase todos, no entanto, nada queriam com a doutrina, almejando única e exclusivamente a sua cura imediata. Para a maioria, o sanatório era o último recurso. Recorriam aos nossos préstimos quando já haviam esgotado os recursos da medicina convencional e da religião à qual se filiavam. Chegavam à nossa procura, desejando melhoras imediatas e sem que tivessem de renunciar aos credos religiosos que abraçavam. Tomavam passe, bebiam água fluidificada, repetiam nossas orações, participavam das atividades de doutrinação e evangelho, mas continuavam não acreditando no espiritismo. Nunca pude compreender semelhante postura. Se aceitável por parte de alguns pacientes, incoerente da parte dos familiares e amigos que conduziam à nossa casa. Com apenas alguns dias da partida de Paulinho, o jardim dava sinais de desleixo, como se as plantas estivessem ressentindo-se da falta de quem sabia lidar com elas. Os funcionários se revezavam na tarefa de regá-las, mas não estava sendo a mesma coisa. Papéis e tocos de cigarro já se acumulavam sobre o tapete verde de grama. Foram inúteis as minhas tentativas de substituir por outro interno o jardineiro que recebera a alta. Havia quase um mês. Estávamos sem notícias de Paulinho, que com certeza estaria empenhado em auxiliar o pai no sítio. O quarto que havia ele ocupado por derradeiro permanecia fechado. De quando em quando, passando pelo corredor, eu olhava pela pequena abertura na porta, denominada postigo, a verificar se tudo estava em ordem. Algumas vezes tinha a impressão de estar ouvindo gemidos e lamentos ecoando sob os meus passos, quando me afastava. A presença espiritual de Torquemada no sanatório era a garantia de que Paulinho estava bem. Após algumas semanas, tivemos uma impressionante comunicação mediúnica em nossa reunião de quarta-feira. Um espírito, incorporando-se em Dona Modesta, começou a reclamar. Onde está ele? Queremos Torquemada conosco. Ele é nosso. Está querendo passar para o lado de vocês agora? Depois de tudo que nos fez? Não pense que nos deixará assim. Vocês o esconderam. Digam-nos onde ele está. Já o procuramos por toda parte. Reviramos cada palmo deste hospital. O nosso novo líder o quer. Será o seu troféu de guerra. Queremos a cabeça de Torquemada. Quem são vocês? Indaguei, incapaz de entender como não haviam ainda descoberto o espírito do ex-inquisidor no quarto do piso inferior. Somos vítimas e verdugos, padecemos nas mãos dele e nos subordinávamos a ele. Queremos vingança, queremos queimá-lo. Acenderemos uma grande fogueira para aquele assassino. Não tentem nos impedir. Soubemos que a volta dele ao corpo está sendo tramada. Não adianta,
nós o descobriremos. Vocês não conseguirão convertê-lo. Temos espiões em todos os lugares. Deixe-nos em paz, argumentei, algo desanimado ao perceber a extensão da luta que, com certeza, haveria de se estender por séculos. Ele está doente, desmemoriado. Esqueçam Torquemada para sempre. Que o que aconteceu a ele sirva de exemplo para vocês. O mal não compensa. Mais cedo ou mais tarde, nos arrependeremos de todas as nossas ações nefastas. Que nada! Ele se fragilizou porque se permitiu trair pelos próprios sentimentos. Não podemos gostar de ninguém. Amar é sofrer. Desconhecemos a palavra renúncia e não nos interessa o que vocês chamam de evolução espiritual. Isto é canseira. Estamos bem como estamos. Ninguém consegue viver assim. Todos precisamos uns dos outros. Insisti no diálogo, conhecendo de antemão a inutilidade de minhas palavras naquele instante. O egoísmo nos adoece. Quem se isola termina no desequilíbrio. Carecemos de confiar em alguém. Não há quem consiga gerar o próprio ar que respira. Os nossos pulmões recebem oxigênio puro, sem que nada façamos para conduzi-lo. Estamos à mercê da misericórdia divina. Cale-se, doutor, bradou o espírito aos meus ouvidos. O senhor é bem sagaz, mas não poderá conosco. Não pretenda o que nem o tempo tem conseguido. Torquemada é um tolo. Ele está nos desmoralizando. A sua fragilidade nos compromete a organização. Não creio, no entanto, que ele seja o maioral entre nós. Não. O nosso chefe supremo não se digna dirigir a palavra diretamente a vocês. Permanece inacessível. Um general não se expõe no campo de batalha. Isto é tarefa para soldados sem divisas. Vocês sabem que lutar contra o bem é simples perda de tempo, redargui. Tudo converge para a luz. A escuridão não dura mais que uma noite. E a claridade, respondeu-me de pronto, não dura mais que um dia. Não sofisme, doutor, não sofisme. A verdade é uma utopia. Não nos incomodem e não os incomodaremos. Vocês, sim, é que insistem em nos evangelizar. Fiquem com o Cristo de vocês e deixem-nos. Mas vocês querem dominar o mundo. Não, não é verdade. Vocês é que querem nos tomar o que é nosso desde o princípio. Deixem as nossas coisas acontecerem naturalmente. Este espaço é nosso, não é de vocês. O que é que o seu Cristo prega? Morrer na cruz? É uma questão de opção e não queremos. O universo é tão vasto. Conquistem outros mundos. A terra é nossa. A felicidade que vocês pregam é sinônimo de sacrifício. Perdoar? Ora, doutor, não nos fale em perdão. A virtude por excelência dos fracos. Preferimos Moisés, olho por olho, dente por dente. Não existe justiça sem força. A religião enfraquece as almas. É melhor bater do que apanhar. Se vocês têm semelhante vocação, a vocação do masoquismo, nada poderemos fazer. Apanhem, que bateremos. Meu irmão, os seus conceitos são insanos. O bem gera felicidade e bem-estar. Garanto que você não está de consciência tranquila. Você já procurou auscultar o seu íntimo? Não perca tempo com isto. Isto é loucura. A tática de vocês é sagaz.
Não sei o que seja consciência. Sinto-me forte, saudável, frágil como a nuvem que se dissipa ao mais leve sopro do vento, retruquei, sem o propósito de desafiá-lo. O verdadeiro poder reside na humildade, de pulsos pregados na cruz. O Cristo continua vencendo. Ceder pede mais do que ambicionar. Quem não é capaz de abrir mão de si mesmo não se supera. Não somos uma obra acabada, mas estamos, através das múltiplas experiências que vivenciamos, despertando o Deus que existe em nós. Capítulo 43. Guardião de Inquisidor. Eu senti o tempo passar. Consultando o relógio, verifiquei que estava quase 1 hora conversando com aquela entidade, sob os ouvidos atentos de 2 assembleias que testemunhavam o desenrolar daquele diálogo, que se estenderia por mais alguns minutos. O nosso tempo está se esgotando, avisei ao espírito, que me perguntou, carregando a voz de ironia: Está fugindo, doutor? Não, você sabe que não. Você sabe que não somos de fugir da refrega, respondi sem meias palavras, como era de meu feitio. Não há razão para temer, pois, afinal, somos imortais, não é? Em vão, o demônio tenta assar as almas no inferno. Ninguém nos modificará a própria essência. Pertencemos a quem nos criou e não a quem nos reclama a posse. Impossível resistir à força de atração que nos chama de volta para Deus. Vocês estão nos servindo de instrumento para, mais tarde, nos aperfeiçoarmos. Estão nos impelindo para a frente, marcando passo na retaguarda. Quer dizer que concorda que temos alguma utilidade? Disse o espírito, revelando-se agora impaciente. Nada existe de inútil. Um simples bloco de pedra é imprescindível no alicerce de uma construção. Chega dessa conversa mole, doutor. Queremos saber se Torquemada e o senhor está nos enrolando. Não nos desafie. Embora o respeitemos, não se considere imune. Temos gente que tudo faria para vê-lo preso em uma de suas próprias celas. Não precisariam de grande esforço para tanto. Neste hospital, eu me interno em regime de tempo integral. Sei que preciso de tratamento. Hora alguma eu lhe disse que sou melhor que alguém? O que me diferencia de vocês é que eu reconheço o meu grande grau de insanidade. Queremos Torquemada, insistiu no ponto inicial de sua conversa conosco. Digam-nos onde ele está e nós os deixaremos em paz. Vocês nos sequestraram, invadiram nosso território e nos desafiaram. Os nossos esperam uma reação de nossa parte. Não podemos permitir focos de conspiração que nos ameacem. Se vocês não nos disserem onde Torquemada se encontra, dirigiremos nossas baterias contra este hospital. Isto aqui há de virar uma fornalha. Eu não sei de Torquemada, respondi convicto de que não mentia. Eu não estou daí para saber o que se passa entre vocês. Eu não sou médium, não ouço e não vejo. O senhor é vivo, doutor. Somos vivos. Vocês hão de nos pagar caro. Somos pobres, não temos nada, vivemos de caridade alheia. Não desistiremos.
para não desistirmos, os nossos motivos são mais justos. Voltaremos. Queremos que permaneçam conosco. Naquele instante, Dona Modesta saiu do transe. Quase todo o tempo da reunião havia sido gasto no diálogo com aquela entidade que, ao se retirar, murmurava algumas palavras em latim. Era mais um de batina no meu caminho. A ideia de ter sido padre no passado me abominava. Mas a verdade é que, com extrema facilidade, eu me enxergava trajando o hábito dos beneditinos, o burel branco guarnecido com a cogula negra. Quantas vezes tentei me livrar do cesto de andar pelos corredores do sanatório, com as mãos cruzadas atrás, tendo um polegar girando sobre o outro em movimento contínuo. Inácio, disse minha médium, assim que recobrou a lucidez. Redobremos a vigilância, inclusive evitemos pensar com insistência em Torquemada naquela cela do porão. Existem espíritos obsessores especialistas em nos rastrearem os pensamentos. Evitemos que nos penetrem o psiquismo. A palavra de Dona Modesta me soara como preciosa advertência. Naquela noite mesmo, tranquei a porta do corredor que dava acesso ao quarto em que o espírito do ex-inquisidor ressonava. Pasmem, eu me via transformado em seu guardião. Conforme prometera a entidade que se comunicara, durante meses permanecemos sob o maior assédio espiritual no sanatório. Princípio de incêndio no quarto de vários internos. Tentativas de suicídio. Pacientes calmos que se alteravam inesperadamente. Funcionários que discutiam. Médios melindrados. Ataques da igreja através da imprensa. Problemas em cima de problemas. A tudo, porém, resistimos bravamente. Quando estava prestes a explodir, vinha um recado do mundo espiritual e as coisas se asserenavam. Uma vez ou outra, quando me detinha a olhar o jardim, uma tristeza se apossava do meu coração. Não dava para pagar um jardineiro todo dia. O que estava amenizando o sofrimento das plantas é que, vários dias, em Uberaba, chovia sem interrupção. Não sei, ao certo, precisar o dia da semana, se uma sexta ou no sábado, em que, para minha surpresa, recebemos a visita de Paulinho e Mariana, que se faziam acompanhar de seu pai e de Dona Josefina. Chegaram trazendo ovos e queijos, e para mim, em especial, um rolo de fumo de corda tal que, para qualquer outro fumante inveterado, daria para apitar a vida inteira, mas para mim não. Paulinho se mostrava ótimo, engordara e estava queimado do sol. Completara 18 anos, dias atrás, e viera me comunicar o noivado com Mariana, tendo o casamento marcado para o próximo mês de dezembro, na véspera de Natal. Os meninos querem se casar logo, doutor Inácio, falou Dona Josefina, satisfeita com a felicidade da neta. Eles estão certos, minha irmã, respondi. Queremos que o senhor vá, disse-me o senhor Juliano. Afinal, devemos a cura do Paulinho ao senhor. Agradeço o convite e, espiritualmente, prometo estar presente, mas eu não saio de Uberaba faz muito tempo. Não viajo para lado nenhum. Vocês compreendam. É que eu vou de casa para o sanatório e do sanatório para casa, e assim vai indo. Ora, doutor,
nós vamos ficar tristes, comentou Paulinho, exibindo o par de alianças de ouro que me pertencera. Para vocês é mais fácil virem a Uberaba. Venham sempre que desejarem. O essencial é que vocês sejam felizes. Mas o Senhor será padrinho do nosso filho, frisou Mariana, com o seu lindo e inesquecível sorriso de menina moça. Desta o Senhor não escapa. Quando nascer o nosso primeiro filho, é lógico, depois do nosso casamento, o traremos aqui para que o Senhor o conheça. Capítulo 44. Pacto de Silêncio. Dona Modesta, Manuel Roberto e eu havíamos feito um pacto de silêncio em torno do que se ocultava no corredor do piso inferior do sanatório. Não comentávamos mais o assunto, deixando que o tempo se encarregasse de tudo resolver. Confiantes, prosseguíamos cumprindo com o dever, concentrando agora as nossas preocupações sobre os demais internos e as meninas do lar espírita. Periodicamente, quando o momento nos era propício, falávamos por código. Aos funcionários, explicava que estávamos à espera de recursos para promover uma reforma no porão, que poderia desabar, com o madeiramento tendo sido comprometido pelos cupins. Muito raramente abríamos a porta que dava acesso ao corredor, no qual, segundo admitíamos, o espírito Torquemada permanecia aguardando uma nova oportunidade sobre a terra. Conversando, pois, com Dona Modesta, cujos dotes medianímicos de clarividência eram extremamente confiáveis, recebia impressionantes informações referentes ao caso. O nosso infeliz irmão está se desfigurando, Inácio. O seu corpo espiritual está sob processo de restringimento. Atualmente ele parece um anão, com a face toda deformada. Temo que ele venha a renascer em deplorável situação física. Creio que os seus antigos comparsas de ontem e ferrenhos adversários de hoje seriam até incapazes de reconhecê-lo. Em uma de nossas sessões mediúnicas, o espírito Bittencourt Sampaio nos disse: Torquemada, na ânsia de fugir de si mesmo, está se despersonalizando. Lembramo-nos das palavras do Cristo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. É um processo psíquico irreversível, imposto pela própria consciência culpada. Ao longo do tempo, com o auxílio da misericórdia divina, ele se empenhará na tarefa de sua própria reconstituição espiritual. Dentro de mais alguns meses, poderemos providenciar o seu regresso. Apenas permaneceremos na expectativa de que os seus futuros pais estejam em condições de recebê-lo. A imantação psíquica está feita. Fios sutilíssimos o unem ao espírito daquele que não hesitará em ampará-lo na condição de seu genitor. Porém, todo cuidado é pouco. As trevas permanecem atentas. Ainda teremos que nos desdobrar para que o nosso companheiro não seja molestado. Infelizmente, o seu pesado karma não o isenta da ação daqueles que lhe espreitam os movimentos. No entanto, o primeiro e decisivo passo de sua jornada redentora está sendo dado, não importando que a conclua daqui a 1000 anos. É nosso dever protegê-lo, não nos esquecendo, todavia, de que o próprio Senhor padeceu nas mãos
dos que o levaram à cruz. Sem qualquer preocupação nestas minhas anotações de situar o episódio que descrevo no calendário, sempre fui péssimo com datas, digo-lhes que o convite de casamento de Paulinho com Mariana não demorou a chegar. Ficamos felizes. O enlace matrimonial oficializado por um padre da Igreja Católica seria mesmo no Capão da Onça, motivo mais do que de sobra para que eu não comparecesse. Anexo ao convite, Mariana escrevia-me pequeno bilhete. Doutor Inácio, pedimos as suas preces em favor de nossa felicidade. Paulinho está ótimo. Quando pudermos, iremos visitá-lo. Não o esqueceremos jamais. Um beijo. Além do par de alianças que lhes dera, eu me senti na obrigação de enviar ao casal um outro presente. Mandei encadernar um volume de O Evangelho segundo o Espiritismo e, quando partiu para o Capão da Onça, o primeiro caminhão leiteiro, com sincera dedicatória, mandei-lhes o livro, augurando-lhes muita paz e alegria. Eu estava preocupado. 2 jovens repletos de sonhos, começando a vida com tantos prenúncios de lutas. Pensei na missão sublime da maternidade sobre a terra. A confirmarem-se os nossos presságios e as instruções dos amigos da vida maior, que nunca nos falavam com tanta clareza, Mariana precisaria ser muito forte. Na condição de médico, chegará a temer pela sua própria saúde e equilíbrio. Como conseguiria uma flor tão delicada quando Mariana carregar na haste um espinho tão pontiagudo? Certa vez, auscultando aos meus pensamentos, o espírito Bittencourt Sampaio falou-me por Dona Modesta. Meu irmão, não se preocupe. Todos fomos e somos filhos de Deus. Até a serpente carece de um ninho aconchegante para se refugiar. A Mãe Terra a todos nos agasalha, sem enumerar as vezes que lhe maculamos o colo abençoado com o sangue de nossos irmãos. Espíritos nobres se submetem aos mais rudes sacrifícios, por amor à verdade. Quantos reencarnaram para serem imolados no testemunho da fé? Herodes ordenou que mais de 2.000 crianças fossem degoladas. Quantas moças e rapazes, antes de serem mortos nos circos do martírio, eram violentados pelos seus algozes? Quantas mães tiveram os filhos em seu próprio ventre trespassados por espadas? A estrela não recusa o seu ósculo de luz na face no charco em que palidamente se reflete. Sem o coração de mãe, o homem nunca se redimiria de seus erros. Confiemos. Era sempre assim. Os nossos benfeitores espirituais não nos abandonavam, vigilantes no momento certo, com discrição e sabedoria. Eles nos orientavam, acalmando os nossos anseios. Houve um dia em que, logo pela manhã, ao chegar ao sanatório, percebi tudo diferente. Um dia sem sol, um dia pálido, desses em que as próprias flores parecem sem viço. As folhas das árvores não se mexem, nenhum pardal pipila no telhado. As ruas parecem vazias de crianças barulhentas. Dentro de meia hora, Dona Modesta chegou e com Manuel Roberto reunimo-nos em meu consultório.
Está estranho, não está, Modesta? Questionei, puxando o assunto. Está, Inácio. O tempo está enfurnado, respondeu-me. Parece-me um dia daqueles da Idade Média, observou Manuel Roberto de maneira precisa. Como você sabe, meu caro? Questionei com um leve tapa no ombro do abnegado companheiro. Será que você também andou ateando fogo por aí? Com certeza, doutor, com certeza. Vamos descer, Inácio, convidou Dona Modesta. As chaves estão com você? Creio que é chegada a hora de abrirmos de uma vez por todas aquele apartamento. Deve estar cheio de mofo e teias de aranha, comentei, tirando da gaveta da minha mesa um chaveiro com 2 peças.